Bom dia, irmãos. Eu acho que não é só as crianças que vão gostar, não. A gente gosta. Eu olhei, a gente vai gostar também, né? Não é só as crianças, mas os pais, os avós. É muito importante. E eu quero pedir a vocês, as crianças, primeiramente, vamos despedir elas, né? Elas vão para a escolinha. Nós estamos, eu e o pastor Daniel, estamos nos preparando para uma viagem à África, ainda o fim desse mês. Tirar umas 2 semanas fora. E, contudo, eu estou dependendo de uns exames ainda de médico essa semana. Tenho que complementar alguns exames, mas eu quero pedir a vocês que orem para que tudo dê certo, que a gente possa ir. Caso contrário, eu estaria impedido de ir. Mas eu quero contar com as vossas orações sobre este trabalho. Simplesmente estamos sempre procurando ajudar aos demais irmãos, não é certo? Ajudar a obra, empurrar a obra para frente. Eu agradeço a Deus, porque Ele sempre me tem dado essa disposição e uma igreja que sempre está junto conosco nesse caminho. Vamos ficar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, e Romanos, capítulo 7. Digo, a partir do verso 16, Gálatas 5, a partir do verso 16 até o 18. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Agora em Romanos, capítulo 7, verso 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Oremos. Preciosíssimo Pai, eu rogo que o Senhor administre a palavra que haverá de ser dita aos teus filhos com clareza, para que eles possam entender. E não só entender, mas temer, e assim serem orientados, ó Deus, pelo caminho para obter uma vitória completa, uma vitória total. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos pela noite que nos deste, pelo novo dia, pelo privilégio que temos de estar em Tua casa, e viemos, ó Deus, como os filhos vêm à mesa do Pai, para alimentar suas almas, para se fortalecerem. Eu rogo que o Senhor possa nos ensinar, possa nos ajudar a caminhar, Senhor, que o Senhor seja com teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu quero dar um título, o grande conflito. O grande conflito.
E como subtítulo, né, do espírito contra a carne. Essa luta, como acabamos de ler nas Escrituras, que o espírito luta contra a carne contra o espírito. E esta é uma luta incessante. Uma luta que ela só vai terminar quando você der o último suspiro. Ela não termina quando você aceita Jesus como seu Salvador. Pelo contrário, ali ela começa. Ali ela começa. Porque antes disso você fazia as coisas erradas e tinha prazer nas coisas erradas e nem sabia que era errada. Mas quando vieste ao Evangelho, ouviste a verdade, você viu que aquilo é errado. Aquilo está fora da vontade de Deus. Então, isso simplesmente despertou o pecado que estava em nós, em mim e você, e ali começou uma luta que o ímpio não enfrenta. O homem do pecado, o homem que vive no erro não enfrenta. Mas você enfrenta porque conheceu que isso está errado. E você observa na sua carne, observa uma certa natureza tendenciosa para o erro, para o que não se deve fazer. E você tem por dentro também uma outra natureza para fazer o que é certo. E então aí está o grande conflito, o grande problema. O irmão Branham, ele pregou uma mensagem chamada A Maior Batalha Jamais Pelejada. Quer dizer, a maior batalha em intensidade e a maior batalha em duração. Quer dizer, ela é travada justamente dentro de todos nós. Deus, quando um país vai em guerra contra outro, claro que ele vai colocar os seus melhores soldados, suas melhores armas, porque ninguém entra em uma guerra para perder. E eles então marcam, eles têm um ponto de encontro para medirem suas forças. E ali eles decidem em batalha quem é quem. Quem vai vencer e quem vai perder. E assim também a luz e as trevas, Deus e o diabo têm um ponto de encontro. E este ponto de encontro está justamente aqui, em mim e em você. Essa batalha ruge dentro de cada um de nós. O diabo, ele toma justamente os sentidos do corpo, os sentidos do espírito. E Deus também usa os sentidos para chegar até a alma. Porque, vamos dizer, a bandeira da vitória é a alma. E o diabo quer usa os sentidos e tudo que ele pode para chegar a instalar no coração da pessoa a incredulidade. E Deus também faz a mesma coisa, mas para instalar no coração, na alma da pessoa, aquela fé. Aquela fé. E o caminho para se chegar até a alma, você tem a chave, eu tenho a chave. É o caminho do livre-arbítrio. É aquilo que você vai permitir. Quem vai apossar da sua alma, se é a fé ou a incredulidade.
E mesmo tendo esta fé, o diabo nunca deixará de atacar. Ou mesmo tendo uma incredulidade já confirmada, Deus sempre estará tentando conquistar para chegar ali. Então essa batalha é uma batalha terrível. Como acabamos de ler, o Espírito, em Gálatas, capítulo 5, Paulo diz: andai, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência quer dizer desejos excessivos, né? Porque a carne cobiça contra o espírito, quer dizer, milita, batalha. E o espírito contra a carne, e esse opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas diz o apóstolo: se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Não estáis debaixo da lei. Para o que é que serve a lei? A lei, simplesmente, ela serve para alertar. Dizer que isso é errado, dizer que isso é perigoso. A ponto que, se não existe a lei, não existe transgressão. Por exemplo, ali no cruzamento daquela rua não tem o sinaleiro. Então não há por que eu ser multado por ultrapassar. Ali não tem nenhum sinaleiro regulando o trânsito. Porém, quando o sinaleiro é colocado, a lei é colocada, ali, então, veja você, já há transgressão se você cruzar pelo vermelho. Já há transgressão. No Velho Testamento, nós vemos que a lei foi dada por Moisés. Não matarás, não cobiçarás. Antes não havia problema, não havia lei. Mas quando ela veio, ela colocou o quê? Parâmetros, regras. A lei em si, ela é má? Não, ela é boa. Ela é boa. Vamos dizer, meu irmão, se você estivesse banhando em uma praia, e ali você se sente bem, está tomando banho, daqui um pouco, você encontra com uma placa que diz: cuidado, tubarões. O que aquela placa está dizendo? Há perigo, não é isso? Ela está te alertando. Você vai ficar contra aquela placa? Você vai achar ruim? Claro que vai estragar o teu dia. Mas a lei, ela é espiritual. Porém, como diz Paulo, nós somos carnais, vendido ao pecado. De tal modo que quando aparece aquele regulamento, aquela placa, isso revive em nós. Entende? O pecado que vivemos cometendo, e acontece o quê? Como diz Paulo, a lei revive o pecado e a gente morre. Por isso que a lei no Velho Testamento, ela estava enferma, por causa da carne. Porque o homem, por conta própria, por si mesmo, ele não consegue vencer. Por conta própria, por determinação própria, você não pode nunca vencer esse poder que domina sobre a carne. Desde que o homem ele caiu no jardim do Éden, ele se vendeu ao pecado, já nasceu neste mundo com essas inclinações para mentir, para roubar, para adulterar, para trapacear. Já é um espírito, já nasceu vendido ao erro.
Quer dizer, já é uma natureza impregnada que vem ali. Por isso que Jesus, Deus, se fez carne, olha bem, se fez carne, veio na nossa forma humana, na nossa natureza humana, para vencer o pecado que reinava sobre a carne. E ele deu a sua vida. Antes, nós vemos que o sangue de animais não podia mudar a natureza das pessoas. Porque era a vida de um animal, um ser inferior, não poderia vir sobre o ser humano, porque era um animal. Então o homem não tinha como, vamos dizer, vencer esta tendência, este pecado. Mas quando Jesus veio em carne, venceu o pecado, ele enviou o seu Espírito. E aí sim, é o que a Bíblia nos diz. Temos a lei do Espírito. A lei do Espírito de Cristo. É a única forma de se obter vitória sobre a carne. É a única forma. Não há outra forma. Sem o Espírito Santo, não há como você vencer. Não há como homem nenhum, mulher nenhuma, por mais bem intencionado, intencionada, que possa vencer a si próprio. Então você deve fazer o quê? Se abrir para Deus. E deixar Deus se impregnar na sua alma, na sua vida. Tomar conta deste coração, sentar ali, reinar, dominar, controlar. E a única forma para se subjugar a carne, se ter poder sobre ela. Por isso Jesus, no Pentecoste, ele mandou que os seus discípulos fossem a Jerusalém receber o Espírito Santo, para que fossem testemunhas da verdade, da luz. Porque sem o Espírito Santo, como? Que força teria para ser um testemunha, para viver? Por isso, vocês vejam, dependemos desse espírito de vida para poder vencer. Não é uma religião que vai lhe dar vitória, não é uma tradição, de forma, não são boas intenções, mas você tem que fazer o seu lado, o pouco que te compete, você tem que fazer, se jogar para o lado de Deus. Eu nunca vi um fumante deixar de fumar, se primeiro ele não queira deixar de fumar e que ele não faça um esforçozinho. E quando Deus olha e vê aquele esforço, aquele empenho, e Deus olha lá na alma, Deus não olha aqui na boca, Deus olha lá dentro. Realmente quer ser liberto, a pessoa ele vai procurar. Como uma certa vez eu disse para alguém, eu quero ser crente, mas eu não paro de fumar. Eu era novo, meio direto, sei lá, né? Eu disse, quem é que põe o cigarro na tua boca? Falou, sou eu. Então só a tua mão não pegar mais cigarro. Ele saiu brabo, mas depois ele meditou e disse, é verdade. Como você vai deixar de fumar se tem a carteira no bolso? Se a mão está sempre buscando o cigarro? Mas quando a pessoa ela se esforça, faz o seu lado, exclama a Deus, eu nunca vi
um fumante que não deixasse de fumar. Eu nunca vi um homem que tem sido vencido por qualquer tipo de espírito que termina não vencendo aquele espírito. Mas você deva querer isso lá no fundo do teu coração e dar oportunidades a Deus para Ele fazer o trabalho. Porque Ele vai fazer o que você não pode fazer. Mas se você pode, você pode. Então nós vemos, irmãos, que é preciso esta determinação, mesmo apesar de sabermos que a nossa determinação própria não é o que nos leva a uma completa vitória sobre a carne. Mas você tem que fazer o seu lado. Fazer o seu lado. Nós encontramos ainda em Gálatas sobre que a luta da carne contra o espírito são diretamente opostos. Opostos, né? Conforme se evidencia nos frutos que o apóstolo nos fala. Porque as obras da carne são manifestas, quer dizer, conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, rixas, né? Iras, pelejas, dissensões, divisões, né? Heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então você vê uma lista rápida do que é a carne. Então não tem que se perguntar o que é a carne. Aí está. E quem anda na carne é inimizade, está criando inimizade contra Deus. Mas olha bem, os frutos do Espírito, verso 22, é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo, estão debaixo da lei de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Entre os indígenas, havia sempre aquela competição. Ali se amarra uma corda e um grupo de homens se agarra na ponta e o outro grupo na ponta. Você conhece essa brincadeira. E ali um quer puxar o outro para cima da fogueira. Quem é que vence? É a mesma coisa, esse conflito. O diabo numa ponta e Deus na outra. E nós no meio da disputa. Não é isso? Por isso que aqui o irmão Branham fala de um certo índio, que diz que ele, desde quando tinha se convertido, tinha 2 cachorros brigando dentro dele. E alguém diz: chefe, quem é que vai vencer? Daí ele disse: a quem eu der mais comida. Quer dizer, se eu der mais comida para o cachorro branco, ele vai vencer. Se você der mais comida ou se inclinar mais para as coisas de Deus, buscar as coisas de Deus, orar e se render, é claro que você vai vencer. Agora, se você alimenta mais a coisa errada, o negro,
ouve o que não deveria ouvir, andar em ambientes que não deveria andar, falar o que não deveria falar, você se expõe, busca esses meios, é claro que a sua vida espiritual vai enfraquecer. É claro que a carne vai prevalecer contra o espírito. Então, é como diz o profeta, para o lado que a árvore ela pende, para ali ela cai. Se pende para as coisas de Deus, é claro que vai para Deus. Se pende para as coisas erradas, para companhias erradas, para... Bem, vocês sabem, né? Aquilo que a carne gosta. Aquilo que a carne gosta. Você simplesmente está alimentando um espírito que atrás desta carne, esse espírito é o diabo. Por isso é que se encontra, muitas vezes, crentes enfraquecidos. Mas também veja com quem anda, veja onde o que vive, veja a sua vida com Deus. É uma vida pobre, de oração, de meditação, esporadicamente está na igreja. Como ouvi um hino ontem, parece o crente aposentado. Só vem na igreja dia de ceia e chega atrasado ainda. Não tem compromisso. Então você é aquilo que você é. E você é que faz ser o que você é. Não jogue a culpa no pastor, na igreja, no líder de cântico, no pai, na mãe, nos filhos, no trabalho. Não. A Bíblia diz, do que se queixa o mortal? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Não fica passando a peninha para outros. Não passe, não faça dessa fraqueza da carne, essa tendência, uma desculpa. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, não viva em desculpa se temos o Espírito Santo para nos conceder vitórias. Para nos conceder vitórias. E eu reconheço uma coisa, irmãos, que é necessário vencer. Há certos espíritos que para você vencer, você tem que vencer de uma forma ordenada. De uma forma certa. Siga o conselho ministerial, siga o conselho da Bíblia, siga o conselho do profeta, siga o conselho da mãe, siga o conselho do pai, siga o conselho daquele irmão espiritual que está procurando lhe ajudar. Você tem que fazer um levantamento da Bíblia sobre estes teus pontos fracos. E com sinceridade, não querendo se defender, dar o jeitinho de brasileiro, não. Faça um levantamento e depois ore sobre isto. E comece, pega ponto por ponto e vai vencendo. Não é que você vai vencer as 10 coisas de uma vez, mas vai de uma por uma. Vai vencendo. Se você é aquela pessoa que não tem temperança, impetuoso, quando vê já explodiu, quando viu já chutou, quando viu já xingou, olha, a Escritura diz que um homem que não domina a si próprio é como uma cidade que não tem muro. Antigamente, as cidades que não tinham muro, elas estavam desprotegidas. O inimigo podia vir qualquer hora, estava à mercê dele, aquela cidade. E você deve se proteger. Levante uma muralha ao teu redor, da temperança, com oração. E a Bíblia diz que isso é um dom de Deus. Vai ponto por ponto, vai ouvindo.
Mas o que acontece é que quando se ouve a pregação, a palavra, ela nos chama, a pessoa quer fazer tudo de uma vez e daqui não consegue e pronto. Dali um pouco você encontra ela ou ele de volta ao velho moinho. Deus deseja o nosso bem. Então procure coordenar ao meio de obter a vitória. Quando os americanos invadiram o oeste americano, ali tinham os índios, os apaches, cheyennes e todos os demais. Mas os índios nunca puderam vencer assim. Por quê? Os americanos, apesar de serem poucos, muitas vezes, mas eles se organizavam, se protegiam, trabalhava de uma maneira, lutava de uma maneira organizada. Enquanto cada índio queria fazer o herói, não havia uma coordenação, não havia uma forma de ataque, uma tática. Então, 20 soldados ali derrubava 200. Você não pode enfrentar o diabo de uma maneira desorganizada. Vê se alguém vai para um ringue lutar com o seu inimigo sem antes aprender como lutar. Saber como luta o seu adversário. Pode ver que ele vai ser treinado da maneira para enfrentar aquele adversário. Não é de qualquer maneira. Eu brigo bem, eu vou bem. Você tem que saber como brigar. Por que o diabo é o diabo? Não é porque ele é o diabo, porque ele é velho. Ele sabe como sair da coisa. E você nunca subestime o adversário. E há certos espíritos, há certas coisas que só se vence, diz Jesus, com oração e jejum. Há certos espíritos que é só com oração e jejum para se libertar deles. Então, amados, é uma luta, é uma competição que está de pé. Ah, pastor, como bom se a gente não tivesse essa luta, irmão. Esse mundo é um ringue, é o lugar da disputa. Por isso Jesus disse, desde os dias de João Batista se faz violência no reino dos céus, e os que se esforçam, entra. Quer dizer, ali não entra sem se esforçar. Você tem que fazer a tua parte. Essa é a nossa vez, mas por este ringue já esteve todos os santos do passado e santas. Eles venceram a luta dos seus dias que era contra eles. E eles não eram melhores do que nós. Era carne como nós somos e enfrentaram as dificuldades, as circunstâncias do seu dia. Você diz, mas hoje é mais, pastor. Mas há mais da graça. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Quer dizer, estamos sempre no mesmo pé de igualdade de cada santo em cada era para poder vencer. É o campo da decisão, é a prova que viemos passar no mundo. Eva e Adão tiveram a sua prova, e eles não passaram. E todo homem tem a sua prova, e a nossa prova é esta: a luta do homem interior contra o homem exterior. A luta da carne contra o espírito. Entre os pagãos, eles se mutilam, se cortam, entende? A carne não presta e se corta. Pode cortar, fazer bife se quiser. Isso não vai mudar, porque não é a carne em si, o músculo, é a natureza da coisa ali dentro. Somente o Espírito Santo, somente Deus é que pode regenerar uma pessoa.
Ah, o batismo regenera? Não, o batismo não regenera. O batismo é só para indagação de uma boa consciência, que você está na linha certa com Deus. É por isso que é preciso dar lugar ao Espírito Santo, entrar pelo caminho da santificação, dar lugar ao Espírito Santo e tomando conta, se apossando de você e te regenerando, te transformando. Isso é o que faz o Espírito Santo. Então, há essa luta do homem interior com o homem exterior, ela é direta. E às vezes eu tenho visto muitos irmãos, irmãs sinceras, maravilhosos, cristãos, com uma grande luta, um pesar. Porque ingenuinamente pensam, desde que serve a Deus, desde que é crente, faz o de melhor, não pensa que estariam livres dessas tendências da carne. Estaria livres, acha que viveria. Irmão, se fosse assim, então não estaríamos mais neste corpo. Porque enquanto estiver nesse corpo, é isso aí. Por isso, Paulo nos diz que... Olha o que Paulo nos disse, onde nós lemos, Romanos 8, 25. Sete, 25, né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Quer dizer, Paulo, você não se livrou dessa lei do pecado que trabalha na carne? Não. Olha Paulo se lamentando, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu não faço o que não quero, já o que não faço eu, mas o pecado que está em mim, quer dizer, não sou eu, é o pecado. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quer dizer, você não tem como se desfazer desta lei da carne. Agora, o que se pode fazer é dominar a carne, subjugar ela. Por isso, Deus nos deu do seu Espírito justamente para você vencer. Vencer esses espíritos errados, vencer o que o mundo oferece. Aí está a campanha eleitoral do diabo apresentando todas as bonitas coisas do inferno, mas você tem que saber que além desta campanha, lá do outro lado é inferno, é fogo, é destruição, é tormento, é ranger de dentes. Agora você vai se entregar à campanha do diabo? Lhe apresenta uma figura ali, se requebrando diante de teus olhos? Seja um filho de Deus, vira os teus olhos. Seja uma filha de Deus, olhe para outro lado.
do que para essas modas, do que para essas coisas sensuais. Usar o teu corpo para ser um instrumento de sensualidade? Como o diabo faz ali fora, usando as suas pregadoras? Você não deve ceder a isto. É claro, a carne deseja. Quem é que não quer aquele tipo de coisa ali? Ouve a voz da carne e veja o que ela quer. Ela quer pintar o cabelo, ela quer se pintar, ser uma Jezabel, quer estar na moda, quer mostrar o corpo, quer andar de uma maneira para chamar atenção. A inclinação da carne é isso aí. Quer trapacear, quer mentir, quer olhar a pornografia. E o mundo velho está aberto, a internet está aberta, quer ficar trocando mensagens que quantos já têm caído por dar ouvido a isto? O que tem um cristão de dar lugar a isto? O que tem uma cristã dar lugar a isto? Esse espírito de popularidade. Eu tenho tantos seguidores. Seguidores nada. Por que não papeia mais com Deus? Mais com quem possa te ajudar? Fortaleça o teu coração, o teu espírito. Mas o que é a carne? E a Bíblia nos diz que não há quem tome brasa no seio que não se queime. Dê ouvidos. Brinque. Vai brincando igual Sansão. Começa a brincar. Dalila, me amarra com vimes, me amarra com corda nova. É isso e aquilo. Vai. Daqui um pouco a coisa se entrega ao segredo. Por que ela não torceu o pescoço da Dalila já de saída? Arranca o mal é pela raiz. Não é ficar podando o mal aqui e ali, ajeitando. Liquida com aquilo. A tua fraqueza é isto, então acabe com isto. É a televisão, acabe com isto. É o celular. Por que você não joga fora isso? Por que manter aquele número de telefone para ficar sendo cutucado pelo diabo? Ou pela diaba, né? Quer vencer acariciando o pecado, alisando o pecado, alisando a carne? O que há lá na frente é vergonha. É vergonha. Por quê? Vai ouvir, escute. Escute. Alimente a carne, vê o que vai dar. Abra a porta para ela. Nem precisa abrir, ela empurra. Você tem que trancar bem a porta. Então a luta entre este homem interior, eu espero que cada um tenha este homem interior. Quando eu estou dizendo este homem interior, eu estou falando do Espírito Santo, a lei da vida em seu coração. Mesmo com este homem, Cristo, dentro de você, qual é a tendência? É para o bem, fazer o que é correto, vir à casa de Deus, não é isso? Fazer o que é certo. Quem produz este sentimento é Deus. Mas mesmo com este homem interior, você tem que enfrentar o Golias de fora. É a grande luta entre Davi e Golias. Golias representando a carne.
o homem, o gigantão, poderoso. Mas como Davi enfrentou Golias? Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. E usando as armas que Deus lhe deu. A funda e a pedra. Golias disse, eu não sou cachorro. Tem, você é pior do que cachorro. Você vem a mim com espada e lança, eu venho a ti em nome de Deus. É em nome de Deus que você vence essa natureza errada, essa inclinação errada. Você tem que pôr a fé para agir. Você tem que seguir adiante. Este homem interior, esse Davi, não há problema. Golias caiu ali, e ali está um tipo de que Golias sempre tem caído diante dos Davis de Deus. Porque você, apesar de pequeno, mas tem uma coisa: com a ajuda do Espírito Santo, você dobrará a carne, subjugará ela. Esse mau olhar, essa coisa, você tem que vencer. Esse espírito de curiosidade, tem que vencer. Esse espírito de fuxico, você tem que vencer. Esse espírito de novela, de filmes, coisas erradas, de amizades, companhias, se afaste-se disto. Vou me chamar de legalista ou isso. É melhor ser um legalista e estar bem, com a consciência bem com Deus, do que um liberalista e ser mais um entre os derrotados. O novo nascimento, irmãos, ele não elimina. Vamos dizer, o novo nascimento, aqui que está uma das coisas, ele não vai eliminar essa lei da carne, essa tendência, nunca vai eliminar. O que o novo nascimento elimina é o prazer, a natureza pecaminosa. Antes você fazia as coisas erradas e nada lhe condenava. Mas quando você veio a Cristo e se entregou a Deus, e recebeu o Espírito da vida dele, há uma nova natureza. Você deseja as coisas de Deus, você deseja fazer o certo, deseja fazer o correto. Não é isso? O novo nascimento, ele simplesmente lhe traz a natureza de Cristo para você. E você tem prazer nas coisas de Deus. Prazer que antigamente você não tinha. Pelo contrário, antigamente o teu prazer era porteira aberta. E achava muita vantagem estar lá naquelas coisas. Mas quando você vem a Deus, não quer dizer que essa natureza da carne, ela tem que desaparecer. Ela tem que se enfraquecer e ser controlada. Olha bem, controlada, dominada. E a lei do Espírito, ele veio para nos dar poder para vencer isto. Ele veio para nos dar poder. Agora você diz, mas pastor, e as tentações? Se você não tivesse na sua carne essas lanças, essas fraquezas, esses problemas, o diabo não teria como te tentar. Não teria como te tentar. Vou dar um exemplo. Você está com muita fome. Fome
de roer as unhas. E alguém passa por ali com frango assado cheirando. E aí, enche a boca d'água ou não enche? Hã? Claro que enche. Não vai encher a boca d'água? Mas por quê? Porque você está com fome. Mas se você não tivesse fome nenhuma, aquilo seria uma tentação? Quer dizer, a nossa carne, ela nos permite ter tentações porque ela deseja o que não deveria, o que não serve, o que não presta. Por isso que há tentações. Quando o próprio Deus se fez carne, foi a chance do diabo. Como diz, ele veio no meu terreno agora eu pego. E Jesus venceu cada prova. De que maneira ele venceu? Está escrito. Mesmo o diabo tomando a Bíblia, e aquilo era uma tentação, está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Jesus também usou a Bíblia com a Bíblia. Vemos ali dois pregadores, o diabo como um pregador e Jesus. Então nós vemos, irmãos, que as tentações vêm de todas formas. E para você ser um cristão, não quer dizer você estar livre das tentações, mas você ser um vencedor. O que é que diz a oração do Pai Nosso? Livra-nos de cair em... Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. No mundo tereis aflições. São tentações, são problemas, são angústias, são dificuldades, mas lembre-se, Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu estar conosco. Ele prometeu ir na nossa frente como o capitão da salvação. Nós não estamos sozinhos neste páreo. Ele tem enviado o seu Espírito. Ele tem enviado os seus anjos, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Temos anjos ao nosso lado. Temos a graça, temos a bênção, temos a aprovação divina. Você pode ser mais do que vencedor, porque alguém te amou, alguém te ama, alguém deseja o teu bem. Então você não tem que ficar neste campo de lamentação. Romanos 7, o mal que eu não quero faço. Saia disto, vá para Romanos capítulo 8. Vá para Romanos capítulo 8. Deixa-me ler aqui. O profeta nos diz, no parágrafo 95 dessa mensagem, perguntas e respostas, vocês estão lendo, né? Ele diz assim, Paulo disse, minha carne quer sempre ceder. A sua carne também veio, mas a lei do Espírito de Deus no coração vence a carne e faz com que o corpo obedeça ao que o coração diz para fazer. Irmão Febrônio, então quer dizer que o que eu preciso é do Espírito Santo? Isso é o que eu tenho pregado por 40 e tantos anos. Não é a pessoa pensar que tendo conhecimento já está. Você pode conhecer a Bíblia de cor, seus mistérios, seus segredos, e ser um perdedor. Isso não vai te segurar diante das tentações, diante das investidas da carne. É bom o conhecimento, mas ele não é o que vai te dar a vitória completa. Você precisa do Espírito de Deus na sua vida, para te guiar, para te dar força, você ter domínio sobre você mesmo. Então, como que eu obtenho a este Espírito? Se renda a Ele.
Se renda a Ele. Não é usando, vamos dizer, mesmas armas da oração, como pondo a faca na barriga de Deus, Senhor, te exirjo, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso. Irmãos, use o canal da oração para te entregar, te render, confessar, entende? Para se pôr nos braços de Deus. Se esconda na sombra do Onipotente e você vai descansar. Observe então, mas a lei do Espírito de Deus no coração vence a carne. A lei do Espírito de Deus. Que lei é essa? O bem que eu quero fazer, essa natureza, que é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, perdão. Essa natureza do Espírito faz com que o corpo obedeça ao que o coração diz para fazer. Deus, Ele habita aqui. Deus não habita aqui na cabeça, mas aqui, na alma. Veja vocês. Agora, a lei do pecado e da morte trabalha em sua carne, mas a lei do Espírito de vida trabalha no seu coração. Assim, o seu coração, o seu espírito em seu coração fará o seu corpo obedecer ao que ele diz. É exatamente isto. Agora, isto é o que Paulo disse. Sempre a carne. O que diz a carne? Estou cansado demais. Sou incapaz. Sou insuficiente. Não dou conta. Quando coloca diante dela a verdade, é isso que a carne diz. Estou cansado, não dou conta, não posso, né? Não posso, não dou conta. Eu disse para Dolores, a irmã dele, né? O que é que me fez sentir desta maneira quando eu devia me sentir bem? Eu lhe respondi, o diabo. Ele vê que você está pronto para receber, ele diz, eu vou colocar um pouquinho de desânimo nela. O irmão Brana faz um som para ilustrar. Assopra um pouquinho sobre você, como que para te dar uma esfriada, vê? Mas, é nesta hora que você tem que se levantar, reivindique os seus direitos dados por Deus. É isso que Paulo estava tentando dizer, vem? O sempre, ele diz, quando eu quero fazer o bem, o mal está presente. Daí o irmão Brana, ele diz o seguinte, vou dizer o que você faz. Eu tenho percebido isto, minha esposa e eu vou me apressar. Note, eu começo de manhã e digo que eu vou. Agora o Senhor me dirige, ele está pondo um exemplo, para ir em certo lugar para uma reunião. Bem, irmão, observe tudo o que acontece. Ou, eu chego em casa e recebo uma ligação de longa distância. Agora, eu tenho que orar pelos enfermos. O pequeno José começa a subir no meu pescoço. Sara quer me perguntar alguma coisa. Beck começa a tocar piano e eu digo, psh, shh, shh. Coloca a minha mão assim, ei, psh, shh. Eu vou. Papai vai orar por uma pessoa doente. Bem, papai, olhe, José fez isso, veio. É só começar. E assim que acaba a oração, eles voltam para os seus brinquedos e estão dóceis ali brincando. É o diabo, certamente que é. Então eu chego e digo ali, José, você não deveria fazer isto assim, assim. E vocês sabem, a primeira coisa você sabe, ele pegou a mania e você descobrirá em seus filhos que eles vão mentir para você. Bem,
é um espírito de mentira naquela criança. Há somente um remédio para isto. A varetinha da espingarda não é uma boa ideia. Vocês sabem, aquela vareta que costumávamos usar para bater. Irmão Jessé, quando começa um problema, costumávamos tirar das velhas armas esta vareta. Uma vara de nogueira, vocês sabem, aquelas velhas armas de carregar pelo cano. Esta não é a ideia. Mas a oração lança aquele espírito maligno longe daquela criança. Quer dizer, a coisa é o espírito, então não é o chicote que vai tirar o espírito. Isso é certo, a oração faz isso. Se a Martinha começa a bater o pezinho e a correr, torcendo o seu narizinho, você poderia bater nela até que não tivesse mais roupa nela. Ela continuaria fazendo isto de qualquer maneira. Mas coloque diante de Deus e reclame a alma desta criança perante Deus, permaneça bem ali com isto, e eu creio que a melhor coisa que eu saiba, sim, Senhor, o melhor remédio que eu conheço é a oração. Então, a oração, irmãos, é o caminho de vencer todo e qualquer espírito. Entende? E o irmão Brano ainda nos diz aqui, Paulo certa vez diz, com a minha mente, eu sirvo a Deus com a minha mente, mas a minha carne, como ele expressou isso lá no passado, com a minha carne é a lei do pecado. O que é isto? Minha carne diz hoje à noite, você está muito cansado, sua garganta está muito dolorida, você pegou o vento hoje, você não deveria ir à igreja hoje à noite. Me diga uma coisa, a carne ela não quer sempre, como diz o ditado goiano, sombra fresca, botina frouxa, não é? Não é isso? Ela quer sempre isso. Você alimenta essa carne, vai alimentando. Não vou na igreja, estou com sono, trabalhei a semana toda, hoje é o meu dia de descanso. E aí vai indo, né? Por isso que Jesus disse, irmãos, quando ele, no Getsemane, ele foi acordar os seus discípulos, ele disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você chega na igreja, às vezes não tem ânimo nem de cantar, as horas para orar, não tem nem ânimo para orar, nem palavras para orar. E você tem que estar ali, começar a glorificar, começar a adorar, e vai vencendo aquela atmosfera pesada até vencer. Não é isso? Agora, se você ouvir a voz da carne, a preguiça, o lazer que ela deseja, você nunca vai vencer. É preciso enfrentar. É preciso ir na frente. Olha bem, a minha carne me diz hoje à noite, você está muito cansado, sua garganta está muito dolorida, você pegou o vento hoje, você não deveria ir à igreja hoje à noite. Esta é a lei da carne. Você poderia muito bem ligar para eles e falar para o irmão Neville, enviar as perguntas e pedir para ele respondê-las, mas veja, eu prometi fazer isto, vem? Agora, na minha mente, no interior, o Espírito Santo diz, cumpra a sua palavra. Mas a carne diz, você está muito cansado, vem? Irmão Branco falando dele mesmo. Agora a carne diz, agora não é necessário você, coisinha tão linda, você é a coisinha mais bonita da escola. Agora, não dê nenhuma atenção a esta mãe santa roladora. Quer dizer, falando para jovens, né? Ou a este pai fanático, veio. Você é a menina mais linda da escola. Você é o rapaz mais bonito, o rapaz de melhor aparência, o mais ajeitado. Você é o mais popular da cidade. Você vê? Isso. E você cede seus membros a isso. E onde é que isso vai dar? O finalzinho do alarme a cada vez. Vem?
Então, irmãos, esta é a luta. Esta é a luta, e eu quero terminar. Como eu disse, você tem que ir para Romanos, capítulo 8. Quero terminar com essa leitura. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, quer dizer, fazendo a vontade dela, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica junto ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, não há porquê viver uma vida derrotada. Escute a voz do Espírito, siga o caminho que deve ser seguido. E essa batalha que nós travamos, irmãos, não existe empate. Vamos terminar cada um de nós a nossa carreira. Um dia, como derrotados, beijar o pó da poeira, né? Ou como vitoriosos. Não existe empate. É céu ou inferno. Não há purgatório. Não. Eu espero que cada um realmente se submeta a Deus e se encha do Espírito Santo, porque Deus, ele veio a nosso favor para nos dar essa vitória. Fiquemos de pé. Preciosíssimo Pai, eterno Deus, queremos lhe agradecer, porque o Senhor tem vindo e abrido a porta da tua graça, o teu favor, para com todo homem e mulher que olha para ti e busca o teu auxílio, teu socorro, tua ajuda. Ó Deus,
o Senhor sempre está pronto para responder. Queremos que este Espírito de vida, o Espírito Santo, habite tão poderosamente, Senhor, em cada um de nós, que os desejos da carne estejam dominados, subjugados, vencidos, a tal ponto que este inimigo não tem como levantar a sua cabeça. Ajude, Senhor, cada um a mortificar a sua própria carne, esses desejos pecaminosos, essas tendências erradas. Ó Deus, que o Senhor esclareça em cada coração aquilo que tentamos falar nesta manhã, e que cada um possa partir para essa luta, ó Deus, de tudo ou nada, uma luta de vitória completa sobre o adversário. Em nome de Jesus Cristo, ensina-nos a nos render e nos entregar a Ti, Senhor, e nos pôr debaixo da Tua mão poderosa, da Tua graça. Abençoa nossos irmãos e irmãs, nossos jovens, crianças, ó Deus, todo o Teu povo ao redor do mundo. Lhes dê vitória e graça, lhes dê a salvação e livramento, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, um bom dia para todos vocês, a vocês da internet, que Deus também vos abençoe.